Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Faz lembrar você. Me faz lembrar você. Oh, aleluia. Me faz lembrar você. Me faz lembrar você. Oh, aleluia, Jesus. Tudo, Senhor.
Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, queridos? Boa noite. A paz do Senhor. Vou colocar só um fundo musical aqui pra gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Todos os nossos amados irmãos e amigos, né? Irmãos que atenderam ao nosso convite, ao nosso apelo. E aqueles que de costume já participam com a gente nessas lives. Amém? Além dos costumeiros estar com a gente, eu vi a Alcione também, missionária Alcione. Lá em Recife, minha amiga de muito tempo também. Amém? Deixa eu ver aqui mais a minha irmã, em nome de Jesus. E os meus amados irmãos que sempre estão conosco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que nessa noite Deus, Ele possa te visitar, Deus ele possa te alcançar com a palavra dele. Que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Amém? A palavra do Senhor se renova a cada dia. E eu creio que Deus, Ele separou esse momento, essa palavra, para falar com você de uma maneira sobrenatural. Amém? Hoje eu quero falar sobre uma palavra que todos nós já sabemos, mas ela é muito tocante, falou muito ao meu coração. E o nome dessa palavra é homem, a glória da criação. Olha que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. E eu quero me basear no Salmo 139, versículo 14 a 16. Amém? Eu quero ler com você Salmo 139, do 14 ao 16. Você que tem sua Bíblia, acompanhe comigo, certo? Você pode glorificar a Deus, você pode colaborar também, até anotando a referência, para que os outros que cheguem possam participar desse estudo e também acompanhando a palavra. Salmo 139, 14 a 16. Deixa só um pouquinho aqui. Salmo 139, 14 a 16. Diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, os quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda uma delas havia. Obrigado, Rosângela. Vamos orar ao Senhor. Um momentinho só, gente. Em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração. Pai querido, te apresento, Senhor, minha vida. Te apresento cada pessoa, Senhor, que nessa noite está participando conosco, Senhor. Está cultuando, te cultuando também. Pai, que tu possa falar conosco de uma maneira sobrenatural, poderosa, maravilhosa, Senhor. Manifesta a tua glória sobre nós.
Fala ao nosso coração, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, queridos, é o homem a glória da criação, né? Os filósofos, eles racionam, os evolucionistas, eles dão sua opinião sobre a criação do homem. E os cientistas sociais, eles especulam na tentativa de explicar, né, como o homem apareceu, como ele nasceu, de onde ele veio. São muitas especulações, muitas palavras seculares que querem explicar de onde o homem veio. Mas a Bíblia, no Salmo 139, que nós lemos ainda há pouco, ela fala muito clara. Ela é muito clara, né? Quando ela diz que eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, né? Então nós fomos formados por Deus. Nós somos criação de Deus, fomos criados à imagem de Deus a fim de cuidarmos da terra de forma responsável, justa e proveitosa. Amém? Então nós somos criação de Deus. O Senhor nos formou. E ainda em Gênesis, capítulo 1, 28, também fala muito claro, quando o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais, sobre todo animal que rasteja pela terra. Glória a Deus. Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Né? Então o Senhor nos criou. O Senhor nos criou, Deus nos criou. E a Bíblia nos expõe evidências da origem, da nossa origem. E Deus não nos fez, nós não fomos feitos por um acaso, Deus nos fez com um propósito. Nós fomos feitos com um propósito, né? Ele nos deu inteligência, nos deu sentimento, nos deu capacidade de tomar decisões moralmente responsáveis. Temos a responsabilidade de realizar muitas coisas. Mas também temos a possibilidade de desperdiçar nossos dotes naturais, negando ao doador que nos deu todas essas coisas. Então, o homem, ele é a glória da criação. Você vai ver que ao longo dessa mensagem, a Bíblia vai nos mostrar, a Bíblia vai falar conosco, nos mostrando como Deus pensou em cada detalhe quando nos formou. Como Deus é assim, ele foi muito minucioso ao criar o homem. E quando eu falo de homem, é natureza homem e mulher, né? É homem e mulher, estou falando dos dois. Amém? Glória a Deus. Então, a origem do homem. Primeiro, ele é uma criação divina. Anote no seu caderno. O homem, ele é uma criação divina. O homem é uma criação especial de Deus. Ele não é um produto do acaso. Ele não é um produto do acaso.
né? Quantas vezes o inimigo fala na tua mente que você não vale nada, que você é um acaso, que você nasceu porque descuida dos seus pais? Não. A Bíblia diz que o homem é uma criação especial de Deus. Ele não evoluiu de uma forma inferior de qualquer outra vida. As Escrituras declaram que ele resultou de um ato divino especial. Olha que coisa maravilhosa. Saber que nós fomos criados de uma maneira especial. E aí eu quero que você leia comigo Isaías 45, 11 e 12. Vamos ler na palavra. Porque essa não é uma palavra minha, mas é uma palavra que vem do próprio Deus. Isaías 45, 11 e 12. Aleluia, Jesus. Isaías 45, 11 e 12. Diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca dos meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra, criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos. Dei as minhas ordens. Glória a Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então Deus fez todas as coisas. Você é produto de uma ação divina. Nós somos produto de uma ação divina. Deus formou o homem, Deus nos formou com os próprios elementos da terra. Nós vemos, a Bíblia nos diz isso, né? Que Deus formou o homem do pó da terra. Em Gênesis 2:7 fala isso. Vamos lá conferir com a Bíblia. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. Olha que privilégio que nós temos. Sermos formados, sermos criados por alguém que verdadeiramente nos amou. Ele recebeu uma natureza espiritual semelhante à de Deus. Estou falando do homem, porque o estudo hoje fala do homem, a glória da criação. Então o homem, ele recebeu uma natureza espiritual semelhante à de Deus, outorgando-lhe uma posição muito acima de todas as criaturas. Boa noite, glória a Deus, Deus abençoe. Juscelio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família. Que bom estar aqui conosco. Deus deu mandamento divino para governar e subjugar a terra. Em Gênesis 1:28 fala isso, quando ele diz, e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Glória a Deus. Deus o abençoou com a capacidade de multiplicar-se de tal modo que os homens pudessem povoar o mundo e a raça humana, como nós já lemos em Gênesis capítulo 1, né? Capítulo 2 também. O homem também, além de ser uma criação divina, ele é a imagem de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus, ou seja, semelhante, parecido com ele. Que coisa tremenda. A gente já leu 1:26, Gênesis 9:6. Aleluia. Gênesis capítulo... Deixa eu ver aqui, amada, eu anotei aqui, mas deixa eu ver se é 1:6. Um momentinho só, deixa eu só ver, conferir aqui.
Gênesis 9, 6. Esse que eu coloquei. Isso mesmo. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Que diz assim: quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Aleluia. Gênesis capítulo 9, versículo 6. 1 Coríntios 11, 7 também. Vamos lá, vou procurar ler as referências para que o tempo de 1 hora eu consiga passar toda essa mensagem. 1 Coríntios 11, 7. Amém? O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem, a glória de Deus, mas a mulher a glória do varão. E ainda Tiago 3:9, uma passagem tremenda. Tiago 3:9 diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, que está falando da língua, né? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso, 1 Coríntios 11, 7. Então, o homem, primeiro, ele é uma criação divina. Segundo, ele é a imagem de Deus, como diz a Bíblia. A semelhança entre Deus e o homem não é uma questão física, pois Deus é espírito. E sim uma questão moral e espiritual nos seguintes aspectos. Primeiro, na personalidade. Amém? Somos seres pessoais, nós temos capacidade de manter comunhão com Deus e desfrutar de companheirismo com outros seres. Amém? Outra coisa também que ele é semelhante, semelhança moral. Temos a capacidade de distinguir entre o que é certo e o errado, assim como a liberdade de agir de maneira responsável. Outro aspecto é a natureza racional. O homem é um ser racional com capacidade intelectual de raciocinar e conhecer a Deus e outros seres. Amém? Estão entendendo? Ele também tem a capacidade de governar. Também é outro aspecto semelhante ao de Deus. O homem tem a capacidade de exercer domínio, controlar as coisas, de domar os animais, de tirar proveito da natureza. E outra coisa é a autoconsciência. O homem tem consciência de si mesmo. Desde bem cedo na vida começa a sentir o que é um ser a par de todos os demais membros de sua família. Ele é um indivíduo. Ou seja, cada um de nós é um individual. Começa a perceber que ele começa a ter aquela autoconsciência. E a natureza social também é outra coisa. Natureza social, a base da natureza social divina consiste em seus afetos, em seu amor, buscando comunhão com Deus, com os nossos semelhantes, e organizamos as nossas vidas de acordo com a unidade social básica, que é quem? A família. Coisa maravilhosa. Você percebe que o homem ele foi criado de uma maneira muito minuciosa por Deus. Você percebe os detalhes como o homem foi criado por Deus, né? O amor que o Senhor criou o homem, por isso que ele é a glória da criação. Outra coisa, além de criação divina, a imagem de Deus, ele é um ser especial.
Sabe, muitas vezes nós vemos muitas pessoas que elas jogadas pelo chão, muitas vezes, amém, no final nós vamos orar por todos, vamos orar pela sua família, Juscelia. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas jogadas, aparentemente sem futuro, pessoas muitas vezes que não se amam. E essa ideia que o diabo quer colocar na cabeça das pessoas, como se elas não valessem nada. Quando na verdade o ser humano é um ser especial, que Deus amou e ama e cuida. Nunca se sinta abandonado, nunca se sinta abandonado por Deus, porque Ele te escolheu antes que você nascesse. Nós lemos no Salmo 139, nós lemos que diz aqui: antes tu me viste ainda, antes, de uma maneira informe, né? Antes que eu nascer, tu me viu, todos os dias foram contados. Quer dizer, o Senhor nos amou muito antes de nós existirmos. Quando nós, né, ainda de uma maneira, ainda não tínhamos sido formados totalmente, o Senhor já tinha nos amado. Mas o que o inimigo quer colocar na cabeça das pessoas, que elas não valem nada. Mas isso não é verdade, isso é uma mentira. Você é especial, você é criação divina, você é a imagem de Deus, glória a Jesus. Então o homem é um ser especial. Consideremos algumas dessas diferenças entre os homens e as demais criaturas. Bora ver aqui Salmo 8, 5. Glória a Deus. Salmo capítulo 8, 5. Salmo 8, 5. Contudo, vamos ler o 4, né? O 4 e 5. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. De forma admirável. Quem é o homem, né? Para que o Senhor se lembre dele. Pouco menor do que os anjos, mas o Senhor de glória e honra o coroou. Que coisa linda, maravilhosa. O homem possui a capacidade de falar, a notável habilidade de se comunicar com seus semelhantes, né? Tantas ideias concretas como outras que não são tanto assim. O homem tem a capacidade de apreciar beleza. Isso aqui tem a ver com esse homem ser especial. Ele se comunica, ele fala, ele admira a beleza. Os animais irracionais, no entanto, não têm essa capacidade de admirar, de apreciar um jardim, não. Não tem essa capacidade de ver através da natureza a grandeza de Deus. Você percebe a diferença? O homem tem um profundo senso da necessidade de adorar um ser superior. Então o homem tem essa necessidade de adorar, de buscar. O homem tem essa necessidade de adorar um ser superior a ele. Mas os animais não têm a capacidade de adorar, nem os meios para exprimir reverência. Você está conseguindo entender como você é uma criação divina? Você está entendendo por que o inimigo das nossas almas tem tanta raiva de nós, tem tanta raiva de você? Você percebe que o mundo, você está andando na contramão do mundo. Por quê? Porque você verdadeiramente está reconhecendo que Deus, né, Ele é o teu dono, que Deus ele te fez de uma maneira poderosa. Quando você louva a Deus, quando você se entrega a Jesus, você verdadeiramente, você está reconhecendo
né, que Deus, o teu Senhor, o teu mestre, aquele que te criou com muito amor. Amém? O homem pode planejar com antecedência, antecipar necessidades futuras e alterar os acontecimentos. Ele deleita-se em criar novos estilos de residência e novas formas de arte. Então o homem ele tem essa criatividade. Se você for parar para pensar, você vai muito mais longe. Porque Deus deu ao homem essa capacidade de criar energia, criar o avião. Deus deu essa capacidade. Só um momentinho, gente, só um momentinho. Um instante, já volto. Pronto. Obrigada, desculpa aí ter me levantado, mas ao vivo é assim mesmo. Amém? Isso é porque o homem ele tem essa capacidade, né, de se preocupar. Então, como eu estava falando, se você for pensar bem direitinho, você vai ver como Deus deu essa capacidade para o homem criar muitas coisas que nós temos no dia de hoje. Né? A energia, como eu disse, criar um avião, né? Todo de ferro e voar, levar muitas pessoas. Tudo que nós vemos aqui, Deus deu ao homem essa capacidade, essa inteligência, essa sabedoria, né? De criar essas coisas. Então você percebe que o homem é um ser verdadeiramente especial, dotado de muitas coisas boas que Deus deu a ele. E muitas vezes esse próprio homem ele não reconhece que alguém muito poderoso formou. Acha que ele veio de uma explosão, acha que ele veio do acaso, acha que ele evoluiu de uma bactéria. Então são várias situações que, né, não convém, eu não estou aqui para falar, nem discutir, nem desmerecer ninguém, mas eu estou aqui para falar o que a Bíblia diz. Amém? A natureza do homem. O homem tem um aspecto material, né, ou físico, e um aspecto que não é material, não físico. O aspecto físico, o corpo humano é um aspecto físico ou material do homem. E as escrituras falam sobre o corpo humano com bastante frequência, né? Incluindo o corpo da nova redenção final. Aí eu quero ler contigo Romanos capítulo 8, versículo 23. 8, 23. Glória a Deus, Jesus. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Né? Incluindo o corpo da nossa redenção final. Embora o aspecto não físico do homem seja mais importante do que o lado físico, é importante que a gente tenha equilíbrio. O nosso corpo é importante. Nosso espírito é mais importante, nós vemos assim. Mas é importante que você saiba que você tem que cuidar do seu corpo. Porque o seu corpo é a sua casa aqui na terra. O seu corpo é morada do Espírito Santo. Né? Os nossos corpos após a morte, eles entram em decomposição. Volta para o pó. Mas eles serão ressuscitados quando Jesus voltar. Olha que coisa tremenda, né? Filipenses 3, 20 e 21.
Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Filipenses. Deixa eu só achar aqui, gente. Aleluia, Jesus. Filipenses 20, 21. 3, 20, 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Jesus. Olha que esperança, que coisa maravilhosa, né? Que o Senhor, nosso corpo, será transformado, né? De um corpo abatido para um corpo glorioso. Essa é a nossa esperança. Nós cremos nisso. Nós acreditamos no que a palavra nos diz. Nós vivemos por ela. Os cristãos são membros do corpo de Cristo. O nosso corpo, teu corpo, é templo do Espírito Santo. Jesus sempre honrou ao máximo o corpo humano. Não é à toa que ele veio à terra e teve o corpo humano. 1 Coríntios 6, 15, também quero ler contigo. 1 Coríntios. Aleluia, Jesus. 6, 15. 1 Coríntios 6, 15. (15, 19 e 20, tá bom? 6, 15, 19 e 20, para a gente não ler tudo, a gente pula um pouco. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Jesus. 1 Coríntios 6, 15, e aí pula para o 19 e 20. Ok? Então, o que acontece? Nós fomos comprados por bom preço. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você percebe a responsabilidade que está na sua mão? Cuidando do templo do Espírito Santo. Isso é o amor do Senhor. Então, olha só. O Senhor, ele valorizou ao máximo o corpo humano, porque era necessário que ele tivesse um corpo físico, a fim de que pudesse ser o nosso sumo sacerdote. Quero ler contigo Hebreus 2. Essa referência é poderosíssima. Hebreus 2. Aleluia, Jesus. Muito tremenda, muito tremenda, muito tremenda. Em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 2. (14, 15, 17 e 18). Hebreus, capítulo 2, versículo 14, 15, 17 e 18. Vamos lá. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse que tinha
o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou anjo, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Aleluia! Você percebe aí? Como o Senhor, ele teve essa necessidade de ter um corpo físico a fim de que pudesse ser o nosso sumo sacerdote. Ele veio, viveu nesse mundo como um homem, como a Bíblia diz, padeceu, sendo tentado, padeceu para socorrer aqueles que são tentados. Ou seja, quando nós buscamos a Deus, quando nós deixamos Deus nos conduzir, quando o Senhor Jesus, Ele é dono da nossa vida, Ele nos conduz, nós podemos vencer. Nós podemos vencer as tentações. Nós podemos viver nesse mundo sendo servos de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Os aspectos imateriais. É muito difícil descrever as dimensões imateriais do ser humano. A alma e o espírito, para muitas pessoas, são a mesma coisa. Mas nós cremos que a alma e o espírito são dois elementos distintos, separados, apenas para efeito didático. E aí eu quero ler contigo 1 Tessalonicenses 5:23, que ele vem explicar isso que eu falei agora. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha lá. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui ele separa, né? Distinto. Corpo, alma, espírito, alma e corpo. E ainda, em Hebreus 4:12 também ele fala da mesma forma. Semelhante, Hebreus 4:12. Aleluia, Jesus. Tem que olhar a minha hora. Tá quase perto, eu vou só correr um pouquinho. 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! Então, o que acontece? Os aspectos da alma são, primeiro, a alma, ela tem intelecto, vontade, emocional, que é a emoção, né? O intelecto, capacidade de compreender, raciocinar, vontade, capacidade de escolher, resolver e agir, emocional, capacidade de sentir, de ser afetado por aquilo que a pessoa sabe ou experimenta. E os aspectos do espírito é a fé, é a necessidade inerente de adorar e o conhecimento do próprio eu, em relação a algum padrão conhecido de certo ou errado. Então, o que acontece? As qualidades racionais do nosso ser imaterial nos equipam para realizar ações na vida, dos quais pode estar certo ou errado, relativamente à lei de Deus. O nosso intelecto nos permite, o que eu falei agora, certo? O nosso intelecto nos permite entender o que está envolvido nas questões de certo e errado.
né? O intelecto nos ajuda a entender, né? As emoções apelam para o que nos inclina numa direção ou noutra. E a vontade decide. Finalmente, a questão. Porém, sem o quarto elemento, que é a consciência, não pode haver qualquer ação moral. A nossa consciência pode ser descrita como uma voz interior que apela para a lei moral de Deus a nós, em relação a cursos específicos de ação, levando-nos a obedecer essa lei. Amém? Eu acredito que é muita coisa para pouco tempo, né? Mas a Bíblia fala nisso, anota aí. Atos 20, 12, que ele fala sobre Paulo fazendo uma obra, consciência, e ele fala do certo, do errado, da lei de Deus. O Paulo, dirigido por Deus, ele tinha esse sentimento de fazer a obra. Em 1 Timóteo 4:2, ele vem falar já de uma pessoa que não... Isso aqui eu estou diminuindo por causa do horário, do tempo. De alguém que não tem conhecimento de Deus. 4:2, que diz assim: pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, esses dois versículos de Atos 20:16 e 1 Timóteo 4:2, ele vem mostrar os dois lados, né? A pessoa fazendo a vontade de Deus e a pessoa desobedecendo a vontade de Deus. Amém? E outra coisa que fala também aqui, a imortalidade do homem. Nós falamos da natureza do homem, nós falamos da origem do homem, nós falamos da natureza do homem. Agora eu quero falar da imortalidade do homem. A imortalidade, a morte física, a palavra significa separação. Então, quando o pecado entrou na terra, ali entrou a morte, né? Através da desobediência do Adão com a Eva, entrou a morte. Então, o que acontece? O homem não era para ele morrer, era para ele viver eternamente. A alma e o espírito são elementos espirituais, se separam do corpo. Então, quando o corpo ele morre, logicamente, né? Separa-se, né? Como diz aqui a palavra do Senhor, e como nós sabemos, a morte física é a separação da parte espiritual do homem do seu corpo. Tem tanto versículo aqui para ler, mas eu quero ler contigo. Lucas 23:43. Que quando o homem morre, o corpo físico ele entra em decadência, ele retorna ao pó, certo? De onde veio, ok? No entanto, a parte imaterial do homem, que a Bíblia chama de alma e espírito, eles continuam existindo e ele volta para Deus. Lucas 23:43, vamos ler. 23. Lucas, rapidamente, 23:43. Aleluia, Jesus. 23:43. Aqui no 42 diz assim: disse Jesus, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 2 Coríntios 5:8 também fala sobre isso. 2 Coríntios 5:8, que diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo e habitar com o Senhor. E Filipenses 1:22 fala dessa forma também. 2:23, que diz o seguinte: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então o que devo escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Você percebe
que o corpo morre, mas a alma e o espírito não. A morte surgiu em consequência do pecado, depois, como eu já falei, né, que eles desobedeceram a Deus. O plano original de Deus, o homem não precisava morrer, ele ia se alimentar da árvore da vida e o corpo físico seria renovado constantemente pelo seu fruto. Esse era o plano original de Deus. Mas devido ao pecado, Deus proibiu o seu acesso da árvore da vida para que não vivesse para sempre em pecado. Por isso que ele tirou o homem do jardim, para que ele não comesse da árvore da vida. Porque esse era o desejo, né? Que ele vivesse eternamente, comendo da árvore da vida. Seu corpo físico seria renovado constantemente por esse fruto. Mas o pecado entrou. Imortalidade. O homem foi criado por Deus como um ser imortal. No caso do cristão, ao morrer, ele deixa de existir como um completo de ser material e imaterial, mas ele conta com a bendita esperança da segunda vinda de Jesus. Quando morrem, suas almas vão imediatamente para a presença do Senhor, no paraíso, como a gente já leu aqui, em Lucas 23, 39, 43, que ele fala lá na parte da cruz, né? Que aquele ladrão de leu agora há pouco, né, que um dos que estavam crucificados pediu para que o Senhor lembrasse dele, e Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por ocasião da segunda vinda, seus corpos mortais serão ressuscitados e transformados para que sejam um corpo glorioso. A gente já leu, eu creio também. 1 Coríntios 15, 50 a 57. Isso aqui eu tenho que ler com você. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 50. 15, 50. Glória a Deus, Jesus. 15, 50. Glória a Deus. 50 a 57. 1 Coríntios 15, 50 a 57 diz assim: agora digo isso, irmãos, que carne e sangue, olha, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que coisa tremenda, né? Coisa maravilhosa. Que coisa linda. Sua alma, seu espírito volta para o Senhor quando você entrega a sua vida a Jesus. Quando você vive uma vida para o Senhor. Mas quando você se afasta de Deus, quando você não tem Jesus na tua vida, a Bíblia fala, né, que a sua alma continua em estado de existência consciente, mas em outro lugar, em intenso sofrimento chamado Hades ou Inferno. Recebemos um vislumbre a respeito desse lugar na história que Jesus contou acerca do rico de Lázaro. Não sei se vocês conhecem a história, já devem conhecer, né? A história do rico e do Lázaro, que no Hades o rico da parábola podia pensar, lembrar, falar, sentir, também conservar sua autoconsciência. Depois do juízo do final de todos os incrédulos terem de enfrentar o julgamento eterno e os tormentos longe da presença do Senhor. Então, a referência de rico e Lázaro é Lucas 16, 19 a 24. E aí, para encerrar, eu quero ler Apocalipse 20, do 7 ao 10. É um estudo muito longo, abençoado. Quis trazer aqui para os irmãos 20,
7 a 10, diz assim: e acabando 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajudar em batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta, de dia e de noite, serão atormentados para todo sempre. Então, querido, o homem é a coroa da criação de Deus. Portanto, não devemos viver como se fosse um produto do acaso, sem propósito de vida, porém deve viver completamente para a glória de Deus, na experiência contínua da salvação em Jesus. Então, que nessa noite, por tudo que você ouviu aqui, você tome sua decisão de viver uma vida com Jesus, que o Senhor nos promete, né? O Senhor nos promete uma vida de paz, uma vida livre de toda acusação do diabo, uma vida renovada, né? E outra coisa, o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor nos ama, o Senhor te ama, você, eu, nós somos a glória da criação. Olha o cuidado de Deus para conosco, olha o cuidado do Senhor. Como o Senhor verdadeiramente pensou em cada detalhe. O Senhor te ama, você não está só. Ele espera por você, Ele espera que você verdadeiramente se volte para Ele, que eu e você possamos ter uma vida pessoal com esse Senhor, porque Ele não quer que a gente vá para o Hades, Ele não quer que a gente vá para o inferno, mas Ele quer nos encontrar no paraíso. E a Escritura Sagrada, ela deixa muito claro para que cada pessoa reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado e volte-se para o Senhor, né? Basta conversar com Deus onde você estiver, onde você esteja, na sua casa, no seu trabalho, onde você buscar o Senhor, Ele te ouve, Ele vai até um encontro, Ele ministra o teu coração. Se você tem curiosidade de conhecer esse Deus, comece a ler a Bíblia, comece a conversar com o Senhor, porque Ele ouve a tua voz. Comece a buscar conhecer esse Deus através da palavra, mas saiba que o Senhor te formou, nos formou para a glória dele. Você nasceu para a glória de Deus. O Senhor te ama e nessa noite eu quero que você entenda, nesse dia eu quero que você entenda que a Bíblia diz que você é coroa da criação e que você não é fruto de um acaso. O Senhor te formou com um propósito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Que nessa noite, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça sua oração, converse com o Senhor, diga que você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue seu coração, entregue sua vida, entregue sua família ao Senhor, porque Ele verdadeiramente vai cuidar de você de uma maneira especial e amorosa, porque Ele nos ama e Ele te ama. Senhor, eu te agradeço, Pai querido, por essa palavra. Eu te agradeço pela vida de cada irmão que aqui esteve. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Eu te agradeço, Senhor, pela tua graça. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque nos criou de uma forma abençoada, especial e poderosa. Senhor, nós reconhecemos tudo isso, Pai, e nós queremos te louvar, entregar a nossa vida a ti. Que tu venha, Senhor, nos conduzir, Senhor, de uma maneira poderosa, sobrenatural, segundo a tua vontade. Pai querido, nessa noite também eu oro, Senhor, como foi dito pela família do Juscelio, toma nas tuas mãos, abençoa ele, abençoa a sua casa, abençoa cada irmão, cada pessoa, Senhor, que ouve essa palavra, que seja abençoado, restaurado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.